a sintonia com a espiritualidade que nos assiste nessa tarefa, para que possamos ser orientados na reflexão do tema que hoje vamos trabalhar, de modo que possamos assimilar, colocar no nosso trabalho, no desenvolvimento a que nos propusemos, a fim de que possamos, assim, alcançar o nosso propósito na preparação do nosso aprimoramento e do nosso estudo. Que assim seja. Bom, apenas uma explicação aqui, levando em conta as últimas reflexões, eu achei interessante nós conversarmos, né? Eu diria até, eu tive a ousadia de tentar organizar em relação ao livro O Espírito e o Tempo, uma pequena análise do capítulo 3, né? Que é a antropologia espírita, e eu vou focar alguns aspectos, né? Organizei aqui algumas questões para nós podermos transitar, digamos assim, né, nas colocações trazidas pelo Herculano Pires, porque esse livro é um livro que provavelmente todos nós já lemos, mas é um livro que nós precisamos estudar. Na realidade, não é muito fácil, porque ele tem uma abrangência, né? Ele coloca todo o processo, né, na realidade, da história propriamente da humanidade, e aí, nessa parte em especial, ele trabalha essa questão da, da nossa da necessidade de nós entendermos exatamente qual é o propósito da doutrina, os desvios, né, que ocorrem em grande número e as contradições. Então, nesse último capítulo, e dada a questão tempo, eu vou me restringir apenas, no capítulo 3, apenas os temas que começam lá na condição humana, né? E a volta ao humano, que é isso que ele coloca nesse trecho. Depois, posteriormente, né, numa outra oportunidade, talvez seja possível nós trabalharmos, né, o problema da educação espírita, a cultura espírita, que é justamente a finalização, né? Mas hoje a nossa trajetória vai se restringir aí à análise do capítulo 3 né, da condição humana, a condição humana, a volta ao humano, né? Então, nós pontuamos aí algumas questões, elaboramos algumas perguntas e vamos ver o que acontece. Acho que já podemos começar efetivamente. Então, pensamos a respeito, não é, do que está sendo analisado e chegamos a algumas perguntas, né? E as perguntas, basicamente, na medida do possível, serão respondidas, né, pelo próprio Herculano Pires nessa análise que ele faz. Eu apenas, como disse, tentei organizar e sintetizar um pouco as ideias, né? Então, na realidade, esse capítulo está, né, nós poderíamos questionar, né, o que é o homem? O que é a humanidade? O homem é a humanidade ou a humanidade é o homem? Se o homem é a humanidade, ele é inerente à humanidade. Se a humanidade é o homem, ela é inerente a ele. Ou seja, estas questões todas levantadas
trazem uma reflexão exatamente do nosso papel, né? E do trabalho, né? Que nós, pelo menos, deveríamos, né? Desenvolver no contexto da doutrina. Então, vamos lá. Começando, então, com a primeira pergunta, né? O que é o homem? Então, ele coloca que o homem é o espírito que se projeta num corpo animal e dele se serve para a viagem existencial. Se nós pararmos para pensar, nesta colocação está basicamente todo o, Eu né, comi porque eu tenho. processo do nosso trabalho, né? Porque o homem realmente é aquele espírito que se projeta num corpo animal, ou seja, a reencarnação, não é? E deste corpo, desta experiência, desse trabalho, não é? Ele se serve para a sua viagem existencial. Então, é de certa forma, uma maneira diferente, né, de colocar a questão da reencarnação. Aí a outra pergunta é: o que é a humanidade? Então, a humanidade é um conjunto de características que constituem o ser humano. Por extensão, nós poderíamos dizer, né, por extensão do conceito, né, que é um conjunto de seres humanos. Mas, então, aí começam, né, a se fundir as questões que nós colocamos lá, né? O que é o homem e o que é a humanidade? É, o homem é a humanidade ou a humanidade é o homem? Né? Se o homem é a humanidade, ele é inerente à humanidade. Se a humanidade é o homem, ela é inerente a ele. Enfim, esses elementos todos se agregam para nós podermos entender o processo da nossa caminhada existencial. Aí ele, na sequência, diz, né, justificando aí, né, todas as reflexões, enfim, todos os questionamentos. Né? O mistério da vida pode parecer perplexo à nossa consciência de relação. Então, ele chama aí de consciência de relação, é a estrutura mental do imediato. É aquilo que nós captamos, né, numa primeira percepção. Né? Então, ele está colocando aí que o mistério da vida, né, num primeiro momento, nesta consciência de relação, que significa, né, a nossa percepção do imediato, do primeiro momento, né? Mas a consciência profunda, que na realidade é o registro milenar das experiências evolutivas, guarda o segredo da imortalidade do ser, né? Ou seja, a invulnerabilidade ôntica. Então, o ser é o que é. Nada pode afetar e modificar, e muito menos destruir. Então, retomando aí, né? O grande questionamento, né? O que é a vida? As respostas são as mais diversas possíveis, mas ele está, né, colocando aqui de forma bastante clara e afirmativa que a vida, no primeiro momento, ela pode ser o quê? Né? Uma, algo perplexo, difícil de entender. Por quê? Nesse primeiro momento, é aquele momento que nós nos deparamos, né, na primeira percepção, com essa chamada consciência de relação. Né? Mas depois, à medida em que né, nós vamos refletindo, né, a nossa consciência profunda, que é aquela que tem o registro milenar das experiências evolutivas, né? Na realidade, é a que guarda o segredo da imortalidade, né? Ou seja, todo o conhecimento ôntico, né? O conhecimento, a nossa memória ontológica, né? Então, aí ele deixa claro aí, né, que o ser é o que é, e nada pode afetar e modificar
e muito menos destruir. Então, aí nós vamos tanger, né, um nosso conhecido filósofo, né, que justamente coloca, né, essas questões, né, que é o ser parmenídico, né? Então, só relembrando, ele diz que a única realidade é o ser. Ou uma coisa é ou não é. Se é, não pode vir a ser, que já é. Se não é, não pode vir a ser, porque do nada não se tira nada. Se o não ser fosse alguma coisa, haveria aí uma contradição, né? Contradição de alguma coisa que, ao mesmo tempo, é e não é. Então, estas colocações explicam, né, aquela famosa colocação que diz que o ser é e o não ser não é, porque se o não ser for, o ser deixa de ser. Nada mais é do que isso. Então, nós, fazendo o estudo, né, todos nós que eventualmente nos dispusermos a estudar aí o Espírito e o Tempo, nós vamos ver que ele parece complexo, porque exige uma correlação o tempo todo, né, com conceitos filosóficos, que ele traz a ideia e, ao mesmo tempo, ele já vai fazendo referências e fazendo fundamentações, né, baseadas justamente nesses filósofos, né, ou nos conceitos, ou nos preceitos, né, colocados por esses filósofos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade. Só que, nesse momento, eu estou apenas, né, dando andamento aí ao raciocínio que ele organizou para nós podermos, né, entender, ou pelo menos esse é o propósito, né, essa questão, né, do ser em si, do mistério da vida, né? Uma forma mais, assim, não sei se é agradável, mais facilitada, né? Talvez, ou mais suportável até, né? Para nós entendermos esse mistério justamente da vida. Continuando na análise, então, nós poderíamos entender que essa conflitiva dialética do ser e do não ser define a tragédia humana, a angústia do homem e a necessidade de reajustar a sua existência exterior à sua realidade ôntica, equilibrar-se na sua mente de relação e seus conflitos passageiros, com a sua consciência profunda da sua natureza espiritual. Então, vamos, né, ampliar um pouquinho aqui. Essa conflitiva dialética do ser e não ser, então, nós estamos o tempo todo, né, refletindo sobre essa dialética, né? Ser e não ser. Então, é justamente isso que define, né, toda a tragédia humana, digamos assim, toda essa complexidade para o entendimento, né? E isso traz ao homem uma angústia, né? E para que isso seja superado, não é? Ou seja, palatável, digamos assim, né? Talvez fosse essa palavra, né? Nós precisamos reajustar a nossa existência, né? A existência exterior com a nossa realidade ôntica. Aqui cabe, então, aquela análise que nós conhecemos, né? Porque eu vou me defrontando nas experiências reencarnatórias com uma série de conflitos, com uma série de novas experiências. E eu tenho, né, as minhas tendências, né? O que nós poderíamos entender aqui por reajustar a existência exterior com a realidade ôntica. Ou seja, essa realidade ôntica é todo aquele meu cabedal de existencial, né?
do meu modo de pensar, da minha forma de ser, das minhas tendências, né? Então, equilibrar, né, diante dessas relações, diante dessas situações, né, que muitos são conflitos passageiros, né, com a nossa consciência profunda, né, que é a da natureza espiritual. Ou seja, é aquele aprendizado que nós vamos utilizando, né, para a reflexão e avaliando, né, as situações para que nós possamos realmente né, caminhar, digamos assim. Então, ele disse que a unidade do ser prevalece no tempo, pois a consciência imediata se funde na essência de suas aquisições reencarnatórias, no final de cada existência, com o acervo global da consciência profunda. Então, ele está aqui finalizando essa explicação. Se eu tiver essa condição, né, quando eu me deparo com as novas situações, com os novos conflitos, eu preciso tentar, né, equilibrar, equacionar estas, né, as minhas tendências, né, ou seja, a minha realidade ôntica com as relações que muitos dos conflitos são passageiros, né? E, na realidade, o que se coloca aqui é que a unidade vai permanecer no tempo, porque à medida em que, né, estas experiências são trabalhadas, né, elas vão sendo absorvidas, né, pela nossa própria essência, né? Como ele diz aqui, na essência das reencarnações, né, das aquisições reencarnatórias, né? E no final de cada existência, esse acervo está né, englobado, agregado, né, a essa consciência mais profunda. Quer dizer, estas percepções né, do externo, essas percepções do cotidiano, das novas experiências, à medida em que elas vão sendo trabalhadas, elas vão sendo agregadas. E no final, né, de cada existência, elas né, se agregam todas e constituem, né, esse acervo global da consciência profunda, né? Está lá. Então, é o nosso cotidiano, né? O que acontece à medida em que nós, quando eu digo cotidiano, aqui eu estou falando, cotidiano nem seria cotidiano, seria o processo reencarnatório, né? À medida em que eu vou né, reencarnando, à medida em que eu finalizo uma encarnação, né? É isso que ele está colocando aqui. Eu já agreguei, né, na minha essência, todas aquelas novas experiências. E aí ela passa a fazer parte de um todo. É isso que se coloca aqui, né? Então, esse é o caminhar e o processo da construção, né, do homem como tal, né? Então, entendemos aí o homem, no sentido geral da construção, dentro do processo da, da, da sua existência no conceito da humanidade, né? Que ele vai mais à frente fazer algumas colocações em relação a isso, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque agora eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Que qual é o papel da Terra, né, nessa trajetória humana? Eu elaborei em forma de perguntas para ficar mais fácil, porque pelo menos eu entendo que quando eu coloco algumas perguntas e procuro né, sintetizar ou elaborar umas respostas mais conclusivas, fica um pouco mais focado, né? Porque ele vai numa sequência narrando e agregando, né? O que eu me atrevi a fazer foi pegar as partes, as ideias básicas né, que eu deduzi e organizar de forma a que fique um pouco mais claro, né?
Porque a grande questão é a seguinte, né? Para qualquer explicação, você precisa clareza de pensamento, né? Se você não entende, não tem como explicar, né? A clareza de pensamento é fundamental para qualquer explicação, né? Então, deu para vocês entenderem até agora o que foi colocado é pouquíssima coisa, mas enfim, esta é a colocação básica, né? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer alguma nada? Então eu vou em frente. Quando quiser, fica à vontade. Não tem final. O final tem uma reflexão que eu coloquei também para a gente conversar a respeito, mas, enfim, é preciso subsídio primeiro, né? Ah, espera um pouco aí. Então, de Sim. fato, não se pode negar o não ser, né? O não ser tem que fazer parte da vida. Repete, por favor. Não se pode negar o não ser, segundo a ideia aqui. Sim, sim, E o não sim. ser faz parte da vida, porque o não ser Exato. é tudo que é externo. Exatamente, você é por existir ou não ser, né? Pois é, pois é. Basicamente isso. Senão você não tem referência, Sim, né? Senão sim. você não tem referência. Então, qual é o papel da Terra na trajetória do ser humano? Então, muitas civilizações já passaram pela Terra e muitas ainda passarão. O purgatório, que os teólogos intuíram, mas não souberam localizar. Essas colocações que ele faz aqui, essas analogias são muito interessantes, né? Porque nós, nós temos aí nos conceitos religiosos, pelos quais nós já passamos, a questão, né, do purgatório, né, principalmente, o céu, purgatório e inferno. Então, veja que o conceito básico do purgatório, né, é como ele coloca aqui, né, é o purgatório, né? O que que é a Terra? A Terra é o quê, na realidade? Então, vai se contrapor aquelas. Se bem que vem aqui à frente, estou me antecipando à toa, né? É, aquela forma de punição, né? Então, ele está dizendo que a Terra, na realidade, a Terra é o purgatório, mas que os teólogos, né, intuíram, mas não souberam localizar, não souberam explicar, né? Porque o purgatório para os teólogos é aquele espaço onde ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai purgar lá né, no purgatório. Só que o purgatório é a nossa própria existência. Esse é o papel da Terra nessa fase, né? O mundo em que nós estamos. Depois há várias moradas da casa do mundo, do Pai, cada uma vai tendo a sua, né? Mas vamos focar aqui na Terra, né? Como ele diz. Então, é o purgatório que os teólogos, eles intuíram, né? Tiveram, né, uma percepção, mas não souberam localizar, não souberam explicar. Não se purgam os pecados da classificação religiosa, e sim os resíduos naturais da evolução. Olha que interessante, né? Na realidade, o entendimento é que você purga os pecados, mas na realidade você não purga aqueles pecados que estão dentro do conceito religioso que os teólogos intuíram, mas não souberam explicar, né? Na realidade, o que você purga são os resíduos naturais da sua evolução. Você reencarnou, né? Está passando por essa experiência para aprimorar vários aspectos e se confrontar com várias situações. Aí ele diz o seguinte, que o corpo e a alma do homem nascem de uma filogênese. Bom, então o que é a filogênese? Porque ele usa algumas palavras também, né? Um pouco complexas, né? Científicas até, né? Então, a filogênese é o ramo da biologia que estuda as relações evolutivas entre os grupos de organismos, que vem de estágios inferiores da natureza num despertar incessante das potencialidades do ser até a floração da inteligência humana. Bom, ele está comparando aqui, né? Ele está dizendo que o corpo e a alma, eles nascem de uma filogênese, está fazendo uma analogia, certo?
O que a filogênese em si é esse ramo que estuda as relações evolutivas dos grupos de organismos, né? Porém, para o nosso entendimento, o que que é né, para a colocação a qual ele se refere é que o homem, na realidade, o corpo e a alma do homem nasce né, dessas relações de evolução, de interação e de relação, né? Então, isto vem de estágios inferiores da natureza, né? Começa lá nos estágios inferiores da natureza, num despertar incessante das potencialidades. Então, são as potencialidades que vão se, né, realizando, as potencialidades do próprio ser, até a floração da inteligência humana. Basicamente, o que ele está fazendo aqui é uma analogia para explicar, né, o princípio inteligente, né? É isso que ele está falando aqui. É uma analogia para explicar o princípio inteligente, né? É, porque se vem lá desde né, dos estágios inferiores da humanidade, o mineral, tá? E vem num despertar incessante, quer dizer, num processo, né? É, é, porque a potencialidade já está contida lá no princípio inteligente como tal, né? Então, até a floração da inteligência, quando chegamos lá né, no, no, no estágio da humanidade, né, humano, que ele fala, né? Ou seja, o homem em si como tal. Pois tem até um desenho aqui que começa lá no mineral e vai até o homem, e depois ele vai falar, inclusive, assim, de relance, que vai levar ao arcanjo, né? Do átomo ao arcanjo. É isso que ele está, né? Que ele está colocando aqui. É que ele, lembrando que esse livro faz parte da coleção chamada científica, né? Da parte que ele trabalha o elemento científico, né? Então, até a minha edição é antiquíssima, tem até essa explanação. As novas, elas, né? Acho que a última agora foi em 2018, são editoras novas, mas essa aqui acho que nem sei se existe mais a edição, que é uma editora antiquíssima, né? Então, acho que está fora de contexto até. Bom, mas enfim, ele está falando aqui, nessa analogia que ele faz, né? É a parte científica mesmo, né? Então, ele vai num processo interessante, né? Ele vai num processo, né, da ciência e da filosofia, né? E ele vem nesse processo tentando explicar o que, inclusive, foi colocado, né, em relação até pelo Kardec, né, por algumas né, apreciações que foram feitas, né, daquele cuidado para não identificar como religião, né? Esse é o aspecto que é trabalhado assim com uma certa ênfase, né? Aí ele vai explicar, olha, ele usa uma outra analogia aqui, né? Ele está dizendo que o planeta gira no espaço como a mó de um moinho. A mó é aquela pedra, né, do moinho antigo que jogava-se o trigo para, né, expurgar os joios, né, para limpar, para que a farinha, né, fosse é, elaborada, né, para que a farinha pudesse ser utilizada como tal no preparo do pão, né? É isso. Então ele coloca aqui, o planeta gira, fazendo analogia, a comparação, né, no espaço como um mó do moinho, ou seja, aquela parte do moinho da pedra que, né, limpa, triturando as safras de trigo e expurgando os joios, para que a farinha pura possa servir à preparação do banquete do reino. Bom, aqui ele já faz né, usa uma metáfora, o banquete do reino, porque ele está falando, né, que nós somos, na realidade, né, o trigo e que precisamos ser, né, purificados, tirarmos, né, o, expurgar os joios, né, os joios. E para
conseguir, né, essa realização, fazer parte desse banquete, né? Em mundos superiores, transformará os homens em anjos, espíritos purificados e sábios que administrarão os mundos futuros. Então, no processo né, de evolução, nós estamos destinados a corroborar, né, na administração, né, desses mundos mais elevados, né? Mas temos que passar por essa experiência primeiro. Aí ele coloca aqui a escala dos seres no infinito. Então, a primeira é da ascensão dos minerais aos vegetais, dos vegetais aos animais, dos animais aos homens e dos homens aos anjos. Ou seja, né, do átomo ao arcanjo, ou se quiser, do mineral, né, ao anjo, na realidade. É exatamente isso. É que ele vai retomando para não nos deixar né, distantes desse processo que é científico, com a reflexão filosófica, que pode ser explicado pela ciência, né? Digamos assim. Ou seja, fundamentando a religião, né? Ou seja, a doutrina, não a religião, nesses patamares que nós conhecemos. Bom, aqui ele só repetiu, na realidade, né? Mas eu achei interessante colocar, porque amplia, esclarece, reforça, né, de forma contundente esses aspectos que ele coloca. E quais as inquietações pertinentes à condição do ser humano na Terra? Então, como ele passa por tudo isso que nós, né, avaliamos, né, apreciamos, avaliamos, o que ocorre na realidade? Há uma série de inquietações que se sobrepõem, digamos assim, são mais intensas, né? Então, ele coloca, é pesada e angustiosa, pois o nascimento traz um trauma em si mesmo. A vida, uma via crucis. A morte, um horror e um aniquilamento. O pó que se reverte em pó. Então, as angústias e as inquietações são essas, né? Elas são pesadas, elas realmente, né, trazem angústias, por quê? Porque no momento que nós nascemos, já existe o trauma, nós sabemos que nós vamos desaparecer, né? Ou seja, vamos morrer. Então, a vida, como se diz, né, é uma via crucis, né, cheia de, né, contratempos, conflitos, né? E nós, no momento em que nós estamos, né, nos defrontamos com a morte, né? A morte é o horror de aniquilamento, que, né, é a, a percepção inicial dentro daquele contexto que colocamos, né? Do aniquilamento. O pó que se reverte em pó, né? Bom, aí nós podemos até tanger aqui o nosso amigo Heidegger, né? No existencialismo, né? Que ele, vou até colocar aqui, né? Não, ele coloca bem isso, né? A questão do horizonte temporal, né? O início e o fim. O início, e você tem que ser, né? Ter que ser constante até o fim. Você, isso na apreciação, é, na apreciação do existencial, né? Do existencial, não do cristão, né? Mas do existencial, e que se coloca, né? Essa fortemente essa questão, né? Que nós nascemos e temos que ser constante o tempo todo para justificar a nossa própria existência, né? Eu não vou entrar em pormenores aqui, porque o Heidegger, né, é o famoso ser aí e o ser no mundo, né? Aquele famoso Dasein, né? Que é o ser aí e o ser no mundo. Bom, ele coloca essa questão nesse sentido.
quando eu não entendo o contexto, quando eu não percebo a minha existência, né, imortal, eu vou me deparar dentro da ideia materialista, dentro dessa percepção inicial, né, que é aquela percepção que nós colocamos lá, que seria só essa percepção do consciente de relação, né? Essa percepção do consciente de relação, nós podemos nos defrontar com isso aí, né? É, do início ao fim, nós temos que ser constantes para é, é, sentirmos a nossa existência, né? Basicamente é isso. Mas este é um processo pelo qual nós passamos de entendimento, né? Ou seja, o homem basicamente estaria, né, inserido nesse contexto sem saída, né? Mas, contudo, o homem não é uma grilheta, né? Goza de liberdade de ser e fazer, de construir e destruir, assumindo a responsabilidade intransferível de todos os seus atos, para aprender e conhecer. Então, ele está dizendo que o homem não é prisioneiro, né? Não é grilheta, é isso, né? Não é um ser, não é uma grilheta, aquele que está aprisionado, né? Ele tem a liberdade de ser, de fazer, de construir, de destruir, só que precisa assumir a responsabilidade, que é intransferível, né? De todos os seus atos. E isso vai propiciar o aprendizado e o conhecimento. Então, isso está lá, né? Na Lei de Liberdade, o capítulo 10, a questão 827, né? A obrigação de respeitar os direitos dos outros tira do homem o direito de ser senhor de si? De jeito nenhum, porque esse é um direito de natureza, né? O que a natureza lhe concede, né? Então, realmente, é, ele não é uma grilheta, né? Então, ele pode. Então, é a questão de como ele percebe o mundo, né? E o que nós estamos colocando aqui é a percepção que nós, que conhecemos a doutrina, que a doutrina nos traz esta percepção, nos traz esse esclarecimento para nós entendermos que realmente, é, embora nesse primeiro momento, né, eu vou insistir aqui nas duas formas de percepção, né? Que é a consciência de relação. A consciência de relação é aquela estrutura mental do imediato, né? E não profunda. Estes elementos que estão aqui, né? Das inquietações pertinentes, eles fazem parte dessa consciência de relação, né? Dessa consciência de relação, da estrutura mental imediata, né? Só que depois, à medida em que nós entendemos, pensamos, refletimos, nós vamos saindo desse que isto é um existencialismo ateu, digamos assim, né? Da não crença em nada, né? Porque aí está sendo colocado que a transcendência é um constante fluxo de estar tendo que ser. É isso que está. A nossa transcendência, a nossa existência tem que ser um constante fluxo, né, de estar tendo que ser. Porque se nós não sentirmos que estamos sendo, nós não existimos. É isso que se coloca aqui, né? Mas depois, claro, que com o estudo do existencialismo vai ficar mais fácil. Bom, aí ele vai, na sequência, colocar, né, justificando essa tese, né, de que nós temos que entender exatamente o que significa, né, para nós, o que significa esse momento, né, depois lá da filogênese, ou seja, esse momento em que nós estamos expurgando e o que significa o purgatório, né? Então, para que fique claro, ele está dizendo, né, ele está dizendo e naturalmente baseado, né, em todo o contexto doutrinário, né? Ele está apenas agregando
elementos todos para fazer uma análise mais ampla, né? E fundamentada, né? Nenhum tribunal divino o espera após a morte, pois o tribunal de Deus foi instalado na própria consciência, certo? Então, esse é um grande receio, e esse, né, aquela postura, né? Você tem que se conduzir sem sair do trilho, porque senão, né, você será conduzido a um tribunal, e depois que você desenganar, você vai para lá, eles vão dizer se você vai para a direita, vai para a esquerda, ou seja, vai para o céu, vai para o inferno, o purgatório, né? Vai purgar de novo. Purgar de novo seria a reencarnação, né? Na mesma terra, no mesmo contexto, né? Então não tem. E nós sabemos isso, né? Claramente, porque está instalado realmente na nossa própria consciência. Porque quando nós atuamos, nós sentimos, né? De forma errada, nós nos sentimos mal, temos consciência do que fizemos e procuramos reparar. Então, nós aqui estamos fazendo esse julgamento, né? Nós estamos realmente atuando dessa forma. Aí vem essa questão, né? Por quê? As religiões, a filosofia, as ciências e as artes são instrumentos culturais de sua humanização, ainda em elaboração. Então, todos esses elementos, eles são elementos, né, instrumentos culturais que ajudam na humanização, mas ainda estão em elaboração, estão em processo, né, de elaboração, de execução. Aí ele vem com esta, né, ênfase na conclusão desta questão da religiosidade, né? O Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo, guardião da terra, que não fundou nenhuma igreja e não está em nenhuma delas, mas no coração de todos que desejam realmente compreender o mistério da vida, a finalidade da existência terrena. E aí eu acho que nós podemos tanger em cheio o Spinoza, né? Com aquela, só coloquei um trechinho aqui, né? Com o famoso Deus de Spinoza, né? Que justamente é isso, ele está explicando, né? Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos lúgubres. Você é forte. Obscuros e frios, que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. E aí ele vai, né? Não vou continuar porque vai longe, certo? Então, mas eu acho, né, muito pertinente, né? É, é, mas é muito interessante. O pessoal foge um pouco desse o espírito e o tempo, né? Todo mundo acha que é muito complicado. E, de fato, quando você lê pela primeira vez, você não entende nada. Você fala, isso é muito complexo. Aí você começa a ler de novo, faz algumas tentativas, e só depois de algumas tentativas é que você começa a entender. E a tentativa que favorece, quando você vai nessa tentativa, o que favorece é o conhecimento da filosofia. Antes de conhecer a filosofia, não adianta ler esse livro. Eu estou cansado de falar, falo, esse livro é o livro de férias lá do curso né, de expositores lá onde nós trabalhamos. E todo mundo acha o fim da picada, né?
eu falo, vai fazer filosofia que você vai ter facilidade para ler e compreender. Senão não adianta, você não vai conseguir. Você vai só fazer uma leitura, cumprir né, a programação, porque é obrigado a ler. Então você lê, mas na hora de explicar, você não consegue explicar, né? Não, não consigo. Então, é isso. Não estou dizendo que eu estou explicando, estou dizendo o processo pelo qual eu passei até chegar a isso. E ainda tem muito. Quando eu pego principalmente esse final aqui, eu falo, mas esse cara era bom mesmo. Esse cara realmente, né, precisava ficar aí mais um tempinho para ajudar a esclarecer as coisas. Aí, de que forma, né, uma outra questão, de que forma os fundamentos da antropologia religiosa dos cristãos formalistas influenciou a ordem natural da condição humana? Então, veja bem, a antropologia religiosa dos cristãos formalistas influenciou a ordem natural da condição humana, quer dizer, atrapalhou, né? Conforme explicado, né, por Rousseau, com a sua contradição ao dogma bíblico da queda, que isso aí também dá uma bela de uma reflexão, né? Mas, enfim, não é o caso agora. Inverteu a ordem natural da condição humana. Deus criou o homem para que ele criasse na Terra um mundo humano e os formalismos religiosos deturparam o homem e o seu mundo, transformando-os numa criatura trágica do que eles deveriam ser. Então, na realidade, o propósito, né, da criação é essa, porque nós vimos há pouco, né? Lá no percurso das escalas dos seres intuitivos, quando nós falamos disso, que nós estamos sendo preparados para co-administrar, né, os mundos futuros. Então, esse formalismo religioso realmente deturpou o mundo, né? Transformou, então, numa trágica caricatura da realidade, né? A razão humana, subjugada pela falsa razão divina, padronizava-se ao nível da massa e a crítica, a ética e a criatividade individual desapareciam sob o entulho do normativo e autoritário, conforme ocorrido na Idade Média, provocando, nos fins de um milênio, o Renascimento e a Reforma. Então, na Idade Média, que nós ficamos aí, estudamos bastante, né, os patrística e tudo mais, nós vimos que realmente essa submissão a dogmas, né, contundentes, impositivos, né, realmente, né, leva o quê? Já levou, né, ao Renascimento, à Reforma, só que ainda não mudou tudo que deveria, né, mudar. E estas posturas dogmáticas, normativas, impositivas, elas estão nas religiões institucionais, né? Seja através destas várias igrejas, instituições que se espalham, né? Seja na tradicional, né? Só para fazer um pequeno parêntese, eu fui conhecer o convento, né? Achei muito interessante. A Eliana conhece porque ela já estudou lá. E aí a gente vai para ouvir as músicas, né? O canto gregoriano, os órgãos, lindo. E depois você tem lá um brunch, certo? No qual você pode participar. Mas eu fiquei, aí você tem que assistir aquele ritual, né, da missa. E eu fiquei abismado de ver
que eu tive a impressão do formalismo e do tradicionalismo. Eu tive a impressão de que eu estava assistindo uma cerimônia religiosa na Idade Média. Impressionante. Eu falei, não, mas isso não mudou nada, né? Até tem aquele rito do incenso, né? Até me lembrou, era incenso para tudo quanto é lado, mas até me lembrou, eu falei, mas isso já sei, o incenso, acho que na época, não era só para, né, limpar a atmosfera fluídica, mas também a questão da higiene, né? Porque o pessoal naquela época não tomava muito banho, né? Então, precisava incensar para... E me lembrei até do Globe Theatre lá do Shakespeare, que as pessoas iam com frutas, não para comer, mas para ficar cheirando, porque as pessoas não tinham uma higiene muito adequada, então levava a fruta para ficar cheirando a fruta para, né? Bom, enfim, aí um comentário bem pejorativo, mas enfim, foi a percepção, né? Então, é isso aí. Então, vamos avante aqui, que já vamos chegar a alguma conclusão aí para a nossa percepção. O homem natural desaparece na embriaguez das adaptações à chamada sociedade de consumo. E aí ele também vai, né, ele veio num processo avaliando aqui as questões religiosas, as instituições como tal, né, as imposições. Mas agora ele também vai fazer, embora no século passado, ainda o começo dessa postura tecnológica, né? Mas ele vai, né, enfatizar aí essa submissão também, né? O homem natural desaparece na embriaguez das adaptações à chamada sociedade de consumo. É isso aí, né? O lixão do mundo, né? Então, na voragem das consumações, o próprio planeta é devorado e os homens se devoram entre si. Na ressurreição da antropofagia, de forma tecnicamente sofisticada. Então, ele vai trazer aí que um retrocesso, né, na realidade, porque o homem está retrocedendo na antropofagia, mas não no modus operandi da época inicial, mas a nova antropofagia, que né, a submissão a esta forma sofisticada da tecnologia e do consumo, né? Porque aí o planeta vai ficar nessa situação, né? Nós sabemos e vivenciamos atualmente, né? Eu achei interessante que há 50 anos atrás ele já estava levantando, porque esse livro, se não me engano, a primeira edição saiu em 1964. Então, ele já estava falando desse momento atual, né? Aí ele, né, coloca a apreciação em relação a esse novo processo da antropofagia, né? O espiritismo, ele não condena o progresso, mas o regresso. E para evitar o regresso à selva, em termos de tecnologia gananciosa e antropófaga, procura restabelecer a condição humana do homem deformado e desnaturado. Então, está puxando, né, para a consciência, né, do homem. Né? Porque ele veio num processo, de repente, ele, a evolução tecnológica, enfim, o progresso veio com tudo. Só que o uso né, inadequado, né? A forma de utilização. Por isso que ele fala que o Espiritismo não condena o progresso, mas o regresso. O progresso vem para ajudar e promover, né, na facilidade desse trabalho de cocriação do mundo, né, em que nós vivemos, né? Mas o que está acontecendo é que né, essa
ganância, né, de como ele coloca, que evitar em termos de tecnologia, gananciosa e antropófaga, né? Então, ela procura restabelecer a condição humana do homem deformado e desnaturado. Ele está dizendo que o homem está deformado e desnaturado. Aí ele vai fazer um fechamento dizendo que não propõe um novo tipo de religião, mas uma visão gestáltica da realidade, procurando despertá-lo para a compreensão de si mesmo e a sua responsabilidade existencial. Então, está reforçando a questão colocada, né, pelo próprio Kardec. Não é uma nova religião, né? Ela não está propondo um novo tipo de religião, mas uma visão holística, né? A gestáltica é uma abordagem mais ampla, né, do comportamento humano, né? Basicamente é isto. Qualquer dúvida maior, vocês perguntem para a Eliane, que é do ramo dela, né? Mas até procurei uma definição aqui, mas diz isso, né? Que a visão gestáltica, né? É uma abordagem que analisa a mente e o comportamento humano de forma holística, né? Considerando o indivíduo como um ser em constante construção. Isso é interessante. É realmente uma abordagem holística, é o que o Espiritismo propõe, para que o ser continue se construindo na realidade, né? Ele vem num processo de reconstrução, ele não está, né, paralisado. E aí, finalizando, a previsão das consequências desse progresso, já bem visíveis em seu tempo, levou Kardec a recusar-se durante todo o seu trabalho a chamar o espiritismo de religião, né? O que foi colocado, se não me engano, a Eliana, né, naquela leitura que ela fez, ela pontuou alguns momentos, né, naquela leitura que realmente, né, o Kardec, e nós vemos aí na Revista Espírita vários momentos daquelas palestras que ele fazia, né, na viagem, inclusive, que realmente a chamar de religião, né? Por quê? O propósito é o colocado, né? A volta ao humano só será possível através de uma tomada firme de posição pelos espíritas, realmente conscientes do valor do sentido da doutrina. Então, se nós tivermos, né, como é que nós podemos auxiliar? Qual é a nossa postura, né? Diante de todas essas, né, calamidades, o que que nós vamos fazer, né? Nós temos que voltar ao humano. Eis a questão. Mas para voltar ao humano, é só através de uma tomada firme de posição, né? Do quê? Dos espíritas conscientes, né? Do valor de sentido da doutrina. Nós vamos ver o que que a doutrina propõe na sua essência. Se não, nós pegamos a doutrina e fazemos uma nova igreja, certo? E aí fica o mesmo igrejismo do qual nós já saímos. E eu sei que isso está sendo, assim, enfaticamente colocado, mas precisa continuar sendo colocado, porque, né, o pessoal persiste nessa tendência igrejística, né? Esse é o ponto. Então, as consciências morais e religiosas do Espiritismo não podem sobrepor-se aos seus objetivos filosóficos, que consistem numa renovação fundamental do pensamento, desde o campo das ciências até a religião, da ética, da estética, da economia, da pedagogia, de todo o conhecimento. Ou seja, essa revolução, né, ela terá que ser feita por nós, abrangendo todos os setores da nossa existência, né? Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Bom, eu tenho uma questão que eu vou colocar para a gente discutir aí. A bibliografia, basicamente,
embora o Modin, como sempre, né, curso de filosofia, 1, 2, 3, porque abrangeu todos os filósofos. O Kardec, basicamente, a lei da liberdade. Esse Fischer Marx é o livro que eu estou lendo, né, que é A Máquina do Caos, que na realidade é como as redes sociais reprogramaram a nossa mente e o nosso mundo, né? É um problema que nós estamos vivenciando de maneira muito contundente, mas a obra principal está aqui. Lembrando que eu fiz apenas uma releitura de forma muito sintética, né? E, na medida do possível, focando as ideias básicas no capítulo 3, né? Ou seja, o espírito e o tempo, né? A parte introdução antropológica ao espiritismo, que está lá no capítulo 3, que é a parte final do livro, né? Que eu trabalhei aqui, que é antropologia espírita, né? E como eu disse, eu trabalhei aqui basicamente, né, a condição humana e a volta ao humano. Depois, ele vai falar, né, do quê? Ele vai falar do problema da educação, que é fundamental para essa mudança, e a cultura espírita, como que os espíritas estão se conduzindo em relação a esse contexto cultural, né? Qual é o modo de agir? Talvez futuramente a gente possa, né, trazer aí um complemento e finalizar a ideia. Esta ideia inicial é apenas, né, uma chamada de atenção, que é o que ele coloca, e é uma reflexão, né? Então, para a nossa reflexão, para nós conversarmos um pouco, eu coloquei aqui. O Espiritismo, segundo a definição de Kardec e dos seus continuadores, aparece como uma síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. Então, está dizendo qual é o objetivo da obra, né? É a síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. Ele está trazendo, né, nessa obra. Okay? É, então, agora é com vocês, por favor. Dentro disso aqui, vocês querem que eu coloque o. Coloque de novo aqui. Espera aí. A reflexão aqui é importante, né? Pronto. Tá aí a reflexão. Querem começar a falar? O que é que vocês acham disso? Veja bem, o que ele coloca, né? É exatamente isso, né? É síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. À medida que nós compreendemos o mundo e a vida, a nossa vida no mundo, aí a gente vai conseguir, né, expandir um pouco. Agora, enquanto nós estivermos ficando, né, enquanto nós estivermos aí nas tendências da memória ontológica ainda, deixando que ela predomine, aí fica difícil. Tereza quer falar, Paulo. Oi? Quem? Tereza. Ah, pode falar, tá? Eu tirei aqui que é para... Pode falar, Tereza. Eu queria salientar uma coisa que Parmênides trouxe o ser e o não ser. E, e, o, nessa quarta parte, né, no capítulo no 3 da quarta parte, o Herculano está falando do ser e o não ser, mas ele fala a deturpação do que Parmênides trouxe. O ser e o não ser, no caso religioso, a pessoa está desencarnada, encarnado ou desencarnado. O não ser, a ideia que me deu o livro é o pessoal
da ideia religiosa de não estar encarnado. Então, ele não é mais, ele é não ser. O que é uma deturpação do que Parmênides colocou, né? Porque na realidade, isso que até a Miriam colocou lá na hora, né, que nós estávamos falando, o não ser tem as duas colocações, né? O não ser para você saber que você é, certo? Você precisa entender o não ser. Mas essa outra colocação é até a colocação do Shakespeare, né? Do Hamlet. Ser ou não ser, essa é a questão, né? Eu, tudo é uma coisa que não tem uma resposta assim muito clara, né? É uma reflexão difícil, porque Para nós, é, para nós espíritas, Paulo, sim, porque sim, para o pessoal religioso, o ser, o não ser é a pessoa que não existe mais na Terra, como encarnado. exatamente. Que está É o que desencarnado, que já não está em fala, né? tá em outro mundo, que já foi julgado, que já está lá no céu ou no inferno, certo? Esse é o não ser. Agora, para nós, na realidade, é uma outra referência, né? A questão é entender a imortalidade e, nesse processo da imortalidade, o nosso retorno o tempo todo, né? Certo? É esse o problema todo, porque aquele problema eu achei interessante ele colocar também, né? Daquele tá, que ele coloca, né? Essa percepção que nós temos do mundo, né? Quando você fala assim, o mistério da vida pode parecer perplexo, a nossa consciência de relação. Essa consciência de relação é aquela estrutura mental imediata, né? Quando você se depara com a questão, você percebe através dessa consciência de relação, que é a primeira percepção, né? Mas quando você tem né, a consciência profunda, né? A consciência profunda já seria esse conhecimento da sua existência imortal, da sua memória ontológica que está contida no seu espírito. Em síntese, é isso, né? Essa é a questão, porque aí você tem tendências que você traz, e aí você se depara com situações do imediato, e nem sempre você. A tendência é muito forte ainda, né? É quando a gente vai lá na reforma íntima, a tendência é muito forte, né? A gente persiste em certas posturas, porque é muito forte ainda, até tirar o cascão aí, até tirar essa ferrugem, essa crosta, né? É bem difícil, mas é por aí. Mas, Porque, desculpe, porque esse livro, aliás, como vários do Herculano, são livros difíceis, você tem toda a razão. A gente Sim. precisa ler umas várias vezes, e depois que a gente faz filosofia durante muitos anos, a gente começa a entender algumas coisas. Então, eu gostaria até de parabenizar você, porque é uma boa iniciativa essa de trazer assim um pouco mais esmiuçado esse livro, que esse livro é muito importante, como toda a obra do Herculano, né? Miriam, Sim. desculpe, pode falar. não, é que existe uma visão dos sociólogos agora modernos de hoje, estão vivos aí discutindo, que o ser seria a razão, a força da razão, que hoje em dia está extremamente forte, não é no sentido de certo e errado, mas o uso da razão. E o não ser seria aquele que ainda é misterioso, mas não no sentido de sobrenatural, aquilo que está obscuro, que para eles é o sentimento, é a ética que está abafada. Uhum. Os Então, ela está psicólogos escondida. sociais, né, que estão trazendo Os isso. sociólogos, É, contemporâneos de hoje estão discutindo isso aí. Então, tem outra ideia do ser e o não ser. O ser seria a razão com muita força, que aí não dá espaço para o sentimento ou para a ética, né? A ética é sentimento. E aí, então, há essa descompensação na vida e essa insatisfação com a vida.
Tem a sua lógica, mas não o ser continua existindo, ainda Sim, sim. ainda que barrado por estas dissonâncias aí, digamos assim, né? Isso serve para nós avalizarmos realmente a questão do ser, né? Porque, inclusive, é difícil de entender o ser certo? Mas É, por isso que eles colocam o ser como razão, entendeu? exatamente. Aí, Como razão. se você pega a razão, realmente, você tem condição de atuar, né? Sim. Dentro desse condicionamento, né? Agora, é um pouco mais amplo também, né? Sim, Realmente, porque a gente vai vendo no decorrer do tempo como que a noção de ser e não ser, ela também vai mudando. sim, sim. Entendeu? Do Parmênides é uma, depois parece do Herculano já tem algumas nuances diferentes. Hoje, esses sociólogos têm uma outra noção de ser e não ser, que não tem nada a ver com Parmênides, mas, de uma certa forma, tem, porque o ser é a razão, e a razão é aquilo que é do homem, que é o que caracteriza o homem, É a que é o que essência, né? permanece, entendeu? Mas quando você pega a essência, você também não foge. Se a razão é a essência, A razão é ciência, sim, entendeu? E a sim. ciência não lida com o sentimento, Não, é a ciência claro. lida com outra coisa, entendeu? Não, é claro. Mas na essência, ela tá usando, porque ela não pode falar, ela não Sim, pode falar, né? Em religião, ela não pode, ela não vai aceitar de jeito nenhum, né? Mas é como alguns filósofos mais recentes, eles estão falando e trazendo colocações que são as mesmas, mas eles não falam porque eles trocam o vocabulário sim, sim. para poder explicar aquilo que é lógico, mas que já foi explicado, né? Não sei, tem esse vai e vem, né? Claro. Por Não, isso que porque quando você vai falar do Parmênides, o não ser é a doxa. exato, É a doxa. O ser é a letra e o não ser é a doxa. exato. Então, é o que é verdade e o que é falso. É uma ideia lá. E Sim, sim. essa ideia lá muda, porque hoje, pelo que eu li e pela palestra que eu assisti, a ideia do ser o não ser vai completar o ser. Sim, porque é uma referência para você atingir o ser. Sim. É uma Para você referência. para você ter os dois lados, o humano e o Sim, científico. sim, é por aí. E aí, o que mais, gente? Eu trouxe Paulo, uma me faz uma para gentileza. discutir. Fale. Recoloca o último slide, por favor, Qual? da sua pergunta. Da pergunta? Isso. Espera aí. A definição, o Espiritismo não coloca como a definição a busca da origem e o destino do ser, do espírito, né? Fiquei com essa dúvida, não só do momento, né? Mas a origem e a destinação do espírito, né? Ele define como sendo o quê? A síntese desse esforço humano para a compreensão do mundo e da vida. A, a estrutura que ele elaborou, né? A estrutura da doutrina tem esse propósito. Você tem que compreender o mundo e a vida para poder atuar nos vários aspectos, né? Se você não compreende o mundo e a vida própria, é complicado. Porque aqui tem muita coisa, né? Essa compreensão do mundo e da vida é muito amplo, né? É muito amplo, né? Abrange tudo praticamente, né? Os maiores, as minúcias todas, né?
Então, vem todo aquele processo, né? Por isso que dentro da codificação a gente vai encontrar, né, vários desses livros, basicamente, que é a codificação, e depois alguns que trazem, né, dos continuadores lá, alguns adendos, né? Mas na própria codificação já está né, os caminhos que nós temos para a compreensão do mundo e da vida, né? É isso que ele está falando. Então, o Herculano aqui ele está enfatizando o seguinte aspecto: precisa tomar cuidado, porque senão você desvirtua, né, o objetivo da doutrina. Porque nós temos uma tendência religiosa muito forte ainda, né? Então, por isso que o próprio Kardec, né, em várias palestras e vários citações, ele insiste, não, ele resiste, né, à questão de não identificar como religião, né? Então, a religiosidade ainda há aspectos a serem considerados, porque desde que você tenha uma compreensão do mundo e da vida e atue de forma ética, de forma respeitosa, observando a própria estrutura do mundo, porque ele coloca aqui, né, que nós mencionamos aí a questão a importância da Terra nesse processo de evolução, né? Porque realmente a estrutura, né, terrestre, ela precisa ser observada, ela tem, né? Nós estamos discutindo isso agora, né? A ciência está discutindo com muita ênfase, né? Por causa das mudanças climáticas e todos esses desarranjos, né? É justamente isso, né? E as coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo que você vai trazendo Kardec. Quando eu falo Kardec, é doutrina, né? Você vai trazendo a doutrina, você vai encontrando todos esses aspectos, né? Da, da própria movimentação do ser, né, no mundo, né? E quando eu falo mundo também, não é só na Terra. Na Terra é a experiência pela qual nós estamos passando e discutindo agora, né? A distorção é em função dessa fase que nós estamos vivendo, né? Entendeu? Não, Mas porque a obra em si ela é ampla, imensa, né? Mas nós estamos analisando esta fase, né? Essa fase da vida no planeta Terra, né? Dentro daquilo que nós já conhecemos, dentro da nossa história. Aliás, é o que o próprio livro aqui, né, o Espírito e o Tempo traz, ele começa, né, com uma narrativa de todo o processo, né, da evolução das espécies. Ele traz uma narrativa até chegar a isso. Aqui eu já fui na síntese, que como nós já estudamos doutrina, já temos uma noção mais abrangente, dá para discutir um pouco, né? Mas o interessante é depois estudar efetivamente todas as fases. Esse livro, na realidade, dá um curso inteiro, né? De 1 ano, 2, se quiser. Tem muita coisa aqui, né? É que está compilado, né? E aí a gente começa a ler, estudar. Ler só não adianta. A gente começa a estudar, aí a gente começa a desmembrar. Ah, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem aquele outro. E aí vai. Às vezes, né, numa página, 2, você tem, né, uma imensidão de informações, né? É claro que a competência de quem escreveu o livro é outra, né? O Herculano tinha todo esse processo, né? Nós somos aprendizes de aprendizes, né? Então, a gente tenta, né? Ousa, tenta para ver se consegue atingir né? Alguns pontos básicos. Como primeira definição, não sei se primeira é a palavra certa, realmente o Espiritismo é a busca da origem e da comunicação entre os dois mundos.
Acontece que ele também pode ser o consolador prometido, é outra definição. Acontece que ele também pode ser o caminho para se chegar ou para se conquistar o reino de Deus, porque o reino de Deus está em nós. Então, você Sim. vai ver dentro da própria doutrina, você mesmo chegar a essa conclusão. Inclusive, a reflexão que foi colocada. Ele é a síntese dos esforços, tudo aquilo que nós precisamos fazer em matéria Para, de ação para conquistar esse reino, o Herculano dá, porque essa é a visão do Herculano, como uma síntese dentro desse livro dele. Entendeu? E dentro de todos os outros livros que o Herculano escreveu. exato. Entendeu? Todos os outros livros que ele escreveu, ele vai sempre dar um caminho, uma reflexão dele a respeito do espiritismo, e que vai fazer com que você chegue à sua própria conclusão, se é ou não é uma reflexo, é uma síntese, não é uma síntese, é o caminho, não é o caminho, concordo, discordo, e por aí vai. Mas Exato. no seu início lá, realmente, o espiritismo, que é a busca das origens e a comunicação entre o mundo invisível e invisível. É isso aí que faz, que é o espiritismo. Simples assim, entendeu? Agora, daí para frente, elabora-se outros caminhos ou outras definições, Sim. entendeu? É que eu até penso o seguinte, tinha que ter um começo. Esse Sim, começo tem que ser o mais acessível possível. possível. E depois, porque, mas começou por aquela tipologia, começou por isso, começou, mas tinha que ser, porque você imagine se ele já chegasse com todo esse contexto, as pessoas não iam caminhar, né? Essa é a questão, né? É mais ou menos você chegar com uma estrutura de pós-graduação, pós-doc, para aquele garoto que está lá no primário, né? Não tem condição, né? Realmente é um processo, né? Agora, cada um vai encontrando no processo à medida em que se envolve também, né? Porque tem muitos, eu acho que isso é uma questão, por isso que o Herculano também coloca que no final aqui ele vai depois falar da cultura espírita, né? Da questão de que muitas obras, jornais e tudo mais foram relegados, deixados de lado, e o pessoal se envolve muito com as narrativas que são mais exuberantes, mais estimulantes, mas não são profundas nem têm estruturas, né, mais adequadas, né? Então esse é o processo, é o que você falou, é o processo, né? Precisa ter um começo, né? Que as pessoas chegam, né, à busca de algum esclarecimento, à busca de alguma orientação, né? Geralmente vem lá pelo sofrimento, etc. e tal. Eu estou falando de centro espírita, certo? Agora, quando parte para um estudo, para um aprimoramento, aí precisa ter essa base. Quer dizer, não é que tenha base, ter passado por essas fases, né? Senão, realmente, você não anda, não entende. Mesmo tendo passado pelas fases, fica difícil, né? Mas, O espiritismo é aberto, né? foi? É uma filosofia aberta. Sim, sim, Você vai sempre encontrar alguma coisa nova lá dentro, que não, com para certeza. você é novo, mas a coisa está lá faz tempo, entendeu? Sim, é Mas lógico. ele é novo. E aí tem as diversas maneiras de se olhar o espiritismo. Cada um vai entender o espiritismo de uma forma, Sim. Então, porque mas o que ele toca as pessoas de uma forma individual, entendeu? sim, mesmo porque daí estaria sendo dogmático, Sim, sim, estaria sendo impositivo em massa, né? sim, Aí estaria sim, condicionando a massa, né? Se quiser sim. chamar o Nietzsche aí para moral de rebanho. Embora tente-se fazer isso no espiritismo, entendeu? Fazer um condicionamento nele, Ah, sim, entendeu? Isso tem, porque tem em todo lugar. Mas se a gente vai vendo, vai estudando, vai analisando, vai fazendo reflexões, você vai percebendo que ele não é condicionado.
Não, Ele é aberto. E para cada pessoa, ele toca de uma forma. de uma forma. É que esse condicionamento, essas colocações iniciais, né, elas são necessárias, né, para até dar um caminho, uma postura, né? Para a Não, elas pessoa. são básicas, né? Elas têm que ser lá. É a Perfeitamente. base. É a base, né? É a base. É daí que parte o resto. Sim, com certeza. É a base. E aí, gente, nada mais? Vamos ficar na conversa, eu, a Miriam e eu. E a Também já Teresa. estamos na hora de encerrar quase, né? Ninguém mais quer Muito falar bom, nada? muito bom. Ó, Muito bom, e Paulo. aí, tudo bem a síntese aí para vocês? Então, por favor, Beleza. pensem nisso aqui, já que vocês não querem falar, pelo menos pense, né? Se realmente é uma síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. E nessa síntese, qual é o seu esforço? Então pense nisso. Como é que eu tenho me esforçado para poder captar essa síntese, né? Se nós estamos aqui, naturalmente nós estamos nos esforçando, né? Porque não precisaríamos estar se não quiséssemos, né? Poderíamos estar assistindo televisão se quisesse, ou algum filme bobo, né? Se bem que atualmente é só bobagem, mas enfim, é Só isso. tem filme bobo, né, Paulo? Mas É, você estava falando do ser de Parmênides, né? E, e novamente, né? Aí se você pega como é que é um filósofo contemporâneo e ele fala exatamente, né, desse ser de Parmênides, né, que trouxe todo esse egocentrismo, né? é, E a gente não quer olhar para o outro, né? Que isso, seria para nós. Então, tem várias maneiras de ver o ser. É o Levinas, lembrei. é, O, o Levinas ele fala sobre isso, né? Que é exatamente o egocentrismo que desde lá da filosofia antiga trouxe, e depois, novamente, com o Descartes, né? Então, ah, sim, eu penso, logo existo, eu sim, penso. E a sim, gente acaba vendo o não ser, né? O não ser seria o outro. Então, é um outro jeito, né, de se ver esse não ser. E é uma visão interessante mesmo, né? Sim, Porque ela é contemporânea, né? ele é contemporâneo, né? Então, o Levinas ele traz essa parte que eu achei também muito interessante do não ser, né? Que seria o outro, e é o outro que eu não quero ver, né? ah, sim, Como nas guerras, em outras coisas, sim, eu vejo o outro como um não ser, e eu sou o único ser. exatamente. Mas eu achei muito, muito, muito Foi, gostoso essa reflexão, Paulo. E Tá bom. continue aí com o Espírito Tempo para nós, eu acho bom. Eu percebi que de uns tempos para cá o pessoal está fazendo dois. Eu mesmo já fiz dois, né? Repete, Uhum. repete não, dá continuidade, né? Talvez o nosso amigo aqui seja interessante fazer dois, três, É, sim, pra sim, muito sim. bom. fazer como a Teresa sugeriu, né? Fazer um arcabouçozinho e colocar, né? Certo? É. Sim. O Gabriel hoje não deu nenhum pitaco? Ele está fazendo sinal de positivo É para só. você continuar perculando. Continua a ser. Então, tá bom. Tá bom? Então, podemos encerrar? Podemos. Vai Eu falar li nada? esse livro aí há uns, Vai lá, sei lá, falou. uns 10 anos atrás, né? Eu estou precisando ler ele de novo. E você incitou eu a ler ele de novo. Isso aí, que bom. Isso é bom. Tá Então, bom. então Muito obrigado. podemos encerrar, então, se não quiserem falar mais nada, né? Vamos encerrando. Bom, agradecendo aí a presença, a oportunidade de conversarmos, trocarmos ideias e até a próxima, né?
supostamente Até a segundo, próxima. né? Vamos ver quem estará por aqui. Tá bom? Falou, Paulo. Boa Falou. noite, Obrigado. pessoal. Obrigado. Boa semana. Obrigado. Boa noite. Boa Tchau, noite para tchau. todos. Boa Boa semana a noite. todos. Tudo de Uma bom. boa Um semana. abraço.